Olá trilheiras, tudo bem com vocês? A gente vai dar início aqui em mais um precedente comentado do Supremo Tribunal Federal. A gente vai tratar agora sobre direito tributário. Pessoal, será que a imunidade da contribuição previdenciária que anteriormente estava prevista na Constituição Federal, será que era uma norma autoaplicável? Ou será que era uma norma de eficácia limitada? Será que ela necessitava de uma norma infraconstitucional para poder produzir os seus efeitos? Pessoal, vocês perceberam, na hora que a gente retratou a controvérsia, que essa imunidade ela sequer está prevista, ela sequer permanece em vigência no momento presente. Isso porque essa imunidade já foi revogada. Sem prejuízo, o Supremo Tribunal Federal ele teve que analisar se de fato, quando essa imunidade vigorava, se tratava de uma norma de eficácia plena ou de uma norma de eficácia limitada. Antes da gente compreender, antes da gente resolver essa controvérsia, pessoal, vamos pontuar certinho o que é norma de eficácia plena, o que é norma de eficácia limitada, o que é norma de eficácia contida. Já adianto para vocês que essa classificação ela se notabilizou no livro do professor José Afonso da Silva. José Afonso da Silva, juntamente com Paulo Bonavides, são dois dos maiores nomes que o direito constitucional teve, o direito constitucional pátrio, ele teve ali nos momentos iniciais da Constituição Federal de 88. Evidentemente, o Brasil tem outros excelentes doutrinadores, mas quando a gente trata aqui de doutrina clássica de direito constitucional brasileiro, a gente tem sim que tecer homenagens ao professor José Afonso da Silva e ao professor Paulo Bonavides. Se a gente estivesse no direito constitucional português, a gente estaria fazendo referência ao professor Canotilho ou mesmo ao professor Jorge Miranda, que são dois grandes nomes do constitucionalismo português que, vez ou outra, influenciam aqui a gente no Brasil. Na atualidade, a gente tem diversos bons doutrinadores. A gente tem o professor Daniel Sarmento, a gente tem, por exemplo, o livro do Pedro Lenza, que é um sucesso de vendas, a gente tem o livro do professor Bernardo Gonçalves, da Federal de Minas Gerais. Tem doutrinador de direito constitucional para tudo que é gosto, pessoal? Mas vamos voltar aqui, essa classificação entre normas de eficácia contida, normas de eficácia plena, normas de eficácia limitada, ela se notabilizou com o professor José Afonso da Silva, que colheu contribuições da doutrina italiana, graças a própria interpretação do professor Vésio Crisafulli. Foi ele que, inicialmente, pelo menos o que se tem notícia, foi ele que idealizou o que seria normas de eficácia plena, autoaplicáveis, e normas de eficácia limitada. Nesse caso, as normas careceriam de algum complemento para que pudessem produzir efeitos. As normas de eficácia contida, por outro lado, pessoal, já na classificação do professor José Afonso da Silva, muito embora elas possam produzir os seus efeitos de plano, esses efeitos são passíveis de serem posteriormente restringidos por norma infraconstitucional. Pessoal, feito essa breve introdução aí para a gente compreender certinho o que se trata, a gente vai precisar avançar aqui na nossa aula para conseguir diferenciar o que é imunidade tributária e o que é uma isenção. A imunidade, pessoal, quando aparece para a gente tem que trazer o conceito de que trata de uma não incidência constitucionalmente qualificada. Era para a norma tributária incidir, mas a imunidade ela sequer permite a incidência da tributação. E isso, pessoal, a gente tem que compreender certinho porque é muito fácil da gente confundir com a isenção. Nos dois casos, o sujeito passivo do tributo ele não vai estar pagando. Só que no primeiro caso, a norma sequer incide. No segundo caso, a norma de incidência tributária ela incide perfeitamente. Só que vai ter uma dispensa legal do pagamento do tributo. Outra norma, ela vai vir e vai falar, eu sei que deveria tributar, mas eu estou autorizando a não tributação. Então a isenção ela vai estar sempre prevista em lei e as imunidades elas vão estar sempre previstas na Constituição. A gente tem imunidades famosas, como por exemplo a imunidade dos livros. Os livros eles não são tributados.
os impostos incidentes nos livros não são tributados, né, pessoal? Então a gente tem, por exemplo, a imunidade que incide em templos, né? As igrejas, elas não pagam impostos, enfim. O que vocês vão perceber é que enquanto a imunidade ela está na Constituição, a isenção ela está prevista em lei. Pessoal, o que acontece? Né? Aqui no caso ficou bem claro, né? O Supremo entendeu que incidirá sim a contribuição sobre proventos. Na verdade, pessoal, o professor aqui acabou se confundindo com o slide. Peço vênias para vocês. Aqui o que a gente trouxe foi o texto legal do dispositivo, né, tal qual ele existia antes de ser modificado, antes dessa imunidade ela ser revogada. A gente trouxe para vocês o conceito de imunidade. E a nossa controvérsia é simplesmente analisar se uma imunidade que estava prevista no texto constitucional, se ela seria auto-aplicável ou se, de certa forma, ela careceria de uma legislação infraconstitucional para que pudesse produzir seus efeitos. E aqui a gente classificaria ela como norma de eficácia limitada, de acordo com aquelas categorias que a gente trouxe inicialmente. Então o que acontece? Lá no artigo 40, parágrafo 18 da Constituição, existe a menção, né, de que incidirá a contribuição sobre proventos de aposentadoria e pensões concedidas pelo regime próprio da Previdência, que é o regime que trata ali o artigo 40. O parágrafo 21, ele trazia uma imunidade. Isso porque, né, os pensionistas, não é porque você está aposentado que você não precisa contribuir com a Previdência. Né? É o que a gente chama de contribuição dos inativos. O parágrafo 21, ele trazia aqui uma imunidade para os valores que superem o dobro do limite máximo do regime geral, no caso de portador de doença incapacitante. Então vocês vão perceber que é um precedente de fato muito específico, né? Embora ele seja dotado de repercussão geral, ele é um precedente muito específico. O que de direito previdenciário, o que a gente precisa guardar? Que não é porque você se aposenta que você está dispensado de continuar contribuindo com a Previdência Social. Só que aquelas pessoas que são portadoras de doença de incapacitante, elas tinham sim uma imunidade. Né? Elas tinham uma imunidade que estava estabelecida ali no parágrafo 21 do artigo 40 da Constituição Federal. O que o Supremo teve que decidir é se essa imunidade incidiria de plano ou se necessitaria sim de alguma legislação infraconstitucional para mediar a produção dos efeitos. E no caso, pessoal, o Supremo entendeu que seria necessária a edição de uma lei para que essa imunidade ela fizesse sentido, ela pudesse produzir efeitos. Dessa forma, a gente teve aqui uma norma de eficácia limitada conforme as categorias da classificação do professor José Afonso da Silva. Basicamente, o Supremo entendeu que para produzir efeitos, esse dispositivo ele precisava de uma legislação específica. E o Judiciário ele não poderia fazer aqui uma equiparação, sob pena, né, de esvaziar o próprio sentido e a natureza da norma de eficácia limitada. Se o legislador não promoveu, não editou essa lei, não vai ser o Supremo que vai autorizar a plenitude de produção dos efeitos, né? Não vai ser o Supremo que vai suprir a omissão do poder legislativo nesse caso. Vocês perceberam que eu dei mais ênfase aqui de fato a classificação do professor José Afonso da Silva do que propriamente questões aqui relacionadas ao direito previdenciário. E tem uma razão para isso, pessoal. Esse dispositivo, ele sequer ele continua em vigor na atualidade. Então, realmente, é um julgado que, embora adotado de repercussão geral, ele é um pouquinho específico e, sinceramente, eu acho pouco provável que ele venha a ser cobrado de vocês, né? Agora, a classificação do professor José Afonso da Silva, essa sim eu tenho certeza que vai continuar aparecendo bastante pra gente aí nas nossas provas, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Aguardo vocês na nossa próxima aula.